Salve, salve família do audiovisual! Estamos começando mais um EloCast. Esse EloCast que é patrocinado pela Elo Produtora, essa produtora incrível. E nós estamos aqui no estúdio da Elo Produtora. E eu gostaria de convidar você que tem vontade de ter um podcast, gravar seu curso, esse é o lugar. E vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô com duas pessoas aqui que estão me ensinando a ter limites, ou melhor, ter medidas respeitando os meus limites. Mas antes de chamar essas duas pessoas, roda a vinheta. Chegou o momento de apresentar essas duas pessoas, que são pessoas e são bênçãos na vida de muitas outras pessoas. Eu tô aqui com muita satisfação e muito orgulho de ter no nosso estúdio o Leandro. Ô, meu irmão. Obrigado. Seja bem-vindo agora no meu podcast. Eba, rapaz. Rapaz. Vou falar uma coisa. Você tá dando um show na gente, velho. Rapaz, eu tô aqui só olhando, pensando assim, ganhou já, não tem jeito. Olha, substituir eu por ele. Ah, não, melhor cara. que eu, velho. Não, Que isso, rapaziada. Assim, é uma satisfação imensa ter vocês aqui nesse podcast, no EloCast, porque a ideia aqui é falar de negócios, de empreendedorismo e falar também do projeto de vocês, do projeto Diabetes Sem Medidas, que tem revolucionado essa área da saúde, né? Mas antes, calma. Quem é o Leandro? Fala pra mim, quem é o Leandro? Apresenta aí, meu irmão. Paulinho, Leandro é um publicitário inquieto, um cara que sempre tá buscando algo novo, todo dia, toda hora, todo instante. Eu tô lá com um filho de 8 anos e uma filha de 7 anos e eu vejo muito em mim, a gente fala de filhos porque a gente fala da gente, quando a gente fala sobre vida, a gente fala sobre profissão, sobre carreira, sobre sentimentos, e aí eu brinco muito com os meus pequenos lá, eu falo assim, a inquietude da vida faz com que a gente seja o que a gente quer ser. E aí hoje, eu vejo muito até o Riad, que vai se apresentar em seguida, essa inquietude fez a gente ter esse projeto junto com você. Então, obrigado por nos chamar, por nos convidar primeiro a fazer o projeto junto, né? O Diabetes Sem Medida não nasce por acaso, a Elo Produtora é a que encampa o projeto e fala, cara, vamos junto. E hoje é sucesso aí e que a gente vai falar daqui a pouco. Show! E você, meu irmão, quem é o Riad? Se alguém não conhece ainda, né? Se alguém não conhece essa figura icônica, Paulinho, eu sou o Riad, empresário, diabético há quase 40 anos, 38. Eu acho que você vai fazer uns 39 agora 39. esse ano. Você já perdi as datas, já perdi. Eu sou empresário na rede hoteleira há um bom tempo, que eu tô na rede trabalhando já são 34 anos. Tempo. Muita coisa. Passei por muita coisa, aprendi muita coisa com meu pai, com meu tio, que a gente foi sócio. Depois dissolvemos a sociedade, seguiu meu pai. Até a perda dele e eu assumi os negócios. Então eu sou um cara extrovertido, brincalhão. Eu brinco muito com o pessoal falando que se eu não xingo alguém, eu não xingo pra ofender. Porque se eu tiver que ofender alguém, eu levanto um tapa na cara. Que aí sim, eu tô com raiva da pessoa. Você é um cara autêntico. O xingamento do Riad, até complementando, porque eu acho que a gente sabe falar mais do outro do que é da gente mesmo, né? Complementando o que ele é, cara, o xingamento dele é a expressão do que ele representa, porque o cara é gigante. Então, e quando... Vamos combinar, tudo que a gente quer falar em alto bom som pras pessoas, a gente não solta desculpa aí, um puta que pariu de vez em quando, mas assim, de forma positiva. Então quando a gente quer falar algo que a gente tá com muita vontade de falar, a gente vai num xingamento. Esse cara xinga o tempo inteiro, porque ele é grande demais. Velho... É maior que ele, entendeu? A vontade de meu coração expressar. É maior que eu. Coração grande, hein, porra? Rapaz do céu. Então, assim, eu sou um cara muito... Eu sou inquieto também. Você vê aqui que eu já tô com a cadeira, tô rodando pra lá e pra cá. Minha esposa fala que eu tenho 200 dentro de mim, porque eu paro pra pensar 5 minutos, surge 500 ideias, e colocar no papel não é fácil, colocar pra fluir não é fácil. Então quando a gente fez o projeto Diabetes Sem Medida, eu começo do nada, de uma noite, do dia pra noite. O Leandro me ajuda, me encampa a campanha do diabetes, assume junto comigo, e a gente chega onde a gente tá hoje, tentando mudar a vida de pessoas.
Dentro da rede hoteleira, a gente já vem mudando há muitos anos, há 34 anos. E estamos passando por um novo processo, uma nova vida, uma nova visão, que eu já estou passando para a terceira geração, que são as minhas filhas. Uma já está trabalhando comigo, a outra está fazendo medicina, não quer seguir a base. Que é uma beleza também, né, cara? Sim. Cuidar das pessoas. E a outra já encampou, já tá junto comigo, brigando com os outros igual eu. Não xingando igual eu, mas que ela é moça. Mas já tô passando pra terceira geração já, fazendo o processo sucessório. Escutei um professor meu na faculdade falar o seguinte uma vez: você só sabe que você tem sucesso como administrador quando a sua sucessão já está preparada. Que show. E isso é muito importante, porque deixar alguém para ser sucessor de algo que a gente constrói, às vezes é desafiador, porque nem sempre os filhos querem seguir os passos dos pais. Cara. Exato. A gente observa muito isso. No passado acontecia muito isso. Às vezes o pai construiu uma fazenda incrível e o filho não queria. O filho queria ser médico. Exato. Não queria seguir os passos do pai. Principalmente, eu acho, por ver as dores que ele passava. Com certeza. As fragilidades. Mas eu vou te falar uma coisa hoje que eu vejo no meu campo. Não adianta você mostrar só dores. Dor todo lugar vai ter. Exato. Você tem que mostrar o seu amor. E eu mostrei muito pra minha filha Paixão. a paixão pelo meu negócio. Se você até brinco com todo mundo. A única coisa que eu não vendo é a minha mãe, minhas filhas e minha esposa. O resto, vendo tudo. O resto é pra negócio. Rapaz, Mas eu tenho paixão pelo meu negócio. Ainda bem que não vende o sócio também. Não, o sócio não vende também, não. Esse é parceiro. Coisa boa. E aí, você tem que demonstrar a paixão, você tem que mostrar as dores também. Mas você tem que mostrar o seu amor por aquele negócio. A partir do momento que você mostra o seu amor por aquele negócio tem chance de vingar na terceira geração. E eu tô vendo isso no podcast de vocês. O amor dos dois. Porque um é diabético e o outro não. Leandro, me fala uma coisa. Como que você entrou nesse projeto, não sendo diabético? E eu vou complementar falando do que a gente tava falando antes. O sonho de um, às vezes, não é o sonho do outro. Não é verdade? Né? Para montar um negócio, às vezes eu monto o meu negócio, eu tenho uma agência de publicidade. Esses dias meu filho... Cara, como que as crianças estão inteligentes, né? Mas o chip é outro. Ele chegou pra mim assim, do nada: papai, o senhor vai ficar muito chateado comigo se eu não seguir os seus passos e não for publicitário? Eu falei: meu filho, mas você com 8 anos pensando assim, não tenho... A minha resposta de bate-pronto é falando: não vou ficar chateado, até porque você tem a sua vida, você vai ter a sua vontade, e se você quiser seguir os caminhos do seu pai, eu vou estar aqui para te auxiliar, a empresa tá lá à tua disposição. A gente não sabe nem como vai ser o mercado da comunicação daqui 10, 15, 20 anos, mas enfim... Mas a cabecinha dele já foi nesse lugar. Então, eu respondo a tua pergunta falando sobre isso. O teu sonho é o sonho do outro, e quando o Riad chega pra falar sobre isso, comigo, sobre o diabetes sem medida, o sonho dele era o meu sonho? Não era. Não era. Eu nem passava pela minha cabeça sonhar com a possibilidade de falar sobre diabetes. Então não era. Ainda mais fazer um podcast. Eu mentiria se eu falasse que, nossa, era meu sonho. Só que a gente não tá falando de sonho só sobre a doença. A gente tá falando de sonho sobre projeto social, apresentar, ser um comunicador. Então, quando ele fala, cara, uma forma de eu ser útil. Porque ser útil é muito importante na minha cabeça. De vida, assim, de ser útil à comunidade, ser útil à sociedade. Então, quando ele chega pra mim, eu falo: cara, eu topo. Mas falar que era meu sonho falar sobre esse assunto não era, porque eu não sabia nada, cara. E ainda sei pouco. A gente tá indo pra 4ª temporada, a gente entende que cada vez que senta um comunicador aqui ou um convidado, a gente aprende. Mas quando ele me chama, eu assusto. Eu falo: cara, o que eu vou fazer? E depois no final deu certo. Tá dando certo. No final dá tudo certo. E você falou uma coisa interessante, porque a gente aprende a cada episódio. Eu que participei desde o primeiro, eu tô aqui desde o primeiro episódio, sentado ali, observando, porque acaba sendo uma aula também. Sim. Sabe? Por mais que eu não seja diabético e na minha família não tem muitas pessoas que você saiba, que eu sei até então, mas eu vejo a transformação que a comunicação faz na vida das pessoas, que eu acho que até é um pilar do próprio diabetes sem medida. É um dos propósitos que a gente fala, né, Paulinho? Que a diabetes era composta de um pilar de uma casa de 4 pilares: medicação, exercício físico, nutrição
E o principal, informação. Que sem informação você não consegue nada. Você não sabe o quanto você come, você não sabe qual remédio tomar, você não sabe o exercício, o tanto que você pode fazer. Hoje eu posso te dizer que depois de entrando na 4ª temporada, eu aprendi muita coisa com o diabetes medido. Muita coisa que eu não sabia. Muita coisa e aí entra na questão da informação, mas a informação com qualidade. Sim, porque hoje a gente tem um processo, eu e você que somos comunicadores, formados em publicidade, a gente entende que a comunicação, ela alçou voos gigantes. Então as pessoas, elas conseguem se comunicar, elas conseguem passar informação de todo quanto é tipo, inclusive erradas. Ouso até dizer uma coisa, a internet deu voz até as pessoas que sabem muito. Porque de idiota a internet tá cheia. Mas de pessoas que sabem muito, as pessoas estão conseguindo ser ouvidas. Isso. Não que a gente saiba muito, a gente sabe, eu sei alguma coisinha, eu tenho 39 anos de diabetes, então eu sei alguma coisa, mas os convidados que a gente traz, cada um que vem e senta na cadeira pra gente bater um papo, é um aprendizado novo. Pra você ter uma ideia, um dos últimos convidados que a gente teve, a diabética tipo 1 e a Marina, me mostrou algumas coisas que eu não pensava. Então. E olha como é que nós vamos sair de viagem, ela me alertou pra muita coisa que eu não tava se atentando. Se minha caneta falhar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar uma seringa. Sim, olha isso. Eu fiquei impressionado também com a quantidade de informação do dia a dia que a gente consegue transmitir pros diabéticos e pra quem se preocupa com a saúde, o quanto a prática faz a perfeição. Então, assim, a gente não tem... Você tem que viver 40 anos de diabetes para poder aprender alguma coisa. E essa troca é muito viva, é muito próxima, né, da sua realidade. E você conseguiu sanar uma dúvida que talvez você só ia ter no momento que você estivesse passando por ela. Passando o perrengue. E quantos perrengues talvez você já passou. E passando o seu testemunho ajuda outras pessoas. E eu acho que é pensando nisso que o podcast nasceu também. Sim. Para informar e ajudar as outras pessoas. Paulo, em muita coisa que a gente aprende, eu digo muito que a gente aprende de 2 modos. No amor ou na dor. Nem sempre no amor vem a dor. Mas sempre na dor não tem amor. Por quê? Porque você tem que passar pela dor pra poder falar assim, aprendi. E no amor, muitas vezes, a gente blinda a pessoa. A pessoa fica blindada e ela olha e fala assim, mas e se eu tivesse feito isso? O pessoal me pergunta assim pra mim, você tem algum arrependimento na vida? Eu falo, não. Como você não tem nenhum arrependimento na vida? Muito simples. Tudo que eu passei, tudo que eu fiz, certo ou errado, me levou a ser o que eu sou hoje. Verdade, cara. E se eu não tivesse passado por aquilo, será que eu saberia viver aquilo? Mas eu posso te completar, cara? Os grandes rios são feitos de grandes quedas. Sim. Os grandes relevos geram grandes cachoeiras, grandes quedas d'água, que faz com que aquele grande volume de água se torne grandes rios. Então, assim, olha o quanto que ele não tem que passar pra chegar a ser grande. Então, assim... Você tá lendo Nietzsche, cara. Rapaz. As metáforas da vida que... os encargos a gente antes nos bastidores aqui falando sobre como é difícil ser empresário, né? Que é um outro problema. Outra vertente de montar o podcast. O podcast, Paulinho, eu não tinha um momento pra falar assim, eu tenho que me desligar do mundo pra poder fazer o bem pra alguém. Então, assim, era uma coisa que eu queria, eu não conseguia. Vai fazer academia? Cara, tinha dia que eu não consegui fazer uma academia 1 horinha porque surgiu um problema, uma reunião, alguma coisa. Eu falei assim, cara, academia em segundo lugar, deixa eu fazer. Não conseguia cuidar de mim e não tinha um horário pra cuidar de mim e das pessoas. E aí eu falei, não, podcast, cara, não tem como. O celular tem que estar desligado, eu tô aqui gravando com a pessoa. Então a gente fica hoje aqui umas 4 horas. 4 horas, pelo menos uma vez por mês, dedicado às pessoas e dedicado a mim. As pessoas não sei nem se é segundo ou terceiro ou primeiro plano, mas o principal era eu. Eu ter aquele momento assim pra falar, eu vou estudar antes, eu vou falar alguma coisa que eu já sei ou que o cara vai me ensinar, o convidado, mas ter esse momento também pra falar sobre uma situação e a gente ter o dia a dia aí, que é difícil também achar tempo, né, cara? E mais um detalhe, tá? O diabetes sem medida foi tão importante na nossa vida que ele mudou a vida do Lê. Mudou demais. Eu dei um depoimento agora recente. Pode falar o que ele mudou. Você vê hoje ele postando foto
fazendo exercício. Na academia. Na academia, velho. Saúde sem medida. Da academia. Saúde sem medida. Conseguimos levar ele pra academia. E eu ia sempre, quando antes do diabetes, antes de pandemia, eu ia muito. Eu fui 12 anos direto em academia. Depois, aquele histórico do me cuidar se perdeu, cara. Em algum momento eu falei, cara, cansei. Sabe aquela coisa assim, você faz tanto que você cansa? Mas depois, não é pra cansar. Porque você nunca vai pensar na academia ou no exercício hoje. Você vai pensar sempre daqui 10 anos. Quem vai ser você daqui 10 anos não fazendo nada ou fazendo alguma coisa? O cara que vai andar mais ou menos, o cara que não vai conseguir... Ou quem é você com 80, 90... O cara que não vai conseguir levantar do O cara com 80 anos, você imagina? Você não podendo sair, vai ser a época que você vai ter mais dinheiro, se Deus quiser. A gente vai estar trabalhando pra isso. Vai estar aposentado, você vai poder curtir a vida e não vai poder sair da cama. Exato. Então aquilo ali começou a me pegar muito, porque era o que eu escutava o tempo inteiro dos médicos aqui. Eu falei, velho, eu não tô fazendo lição de casa, eu tô sendo mentiroso, eu tô falando de uma coisa que eu não tô vivendo. E tudo bem, metabolismo meu não é o cara pra ser o obeso da vida, eu não precisava. Esse aí sou eu, tá? Não, então, você mais do que nunca você precisa de exercício muito, mais do que eu, porque fisicamente eu não sou o cara que fica grande. Mas não é só sobre tamanho, né, cara? É sobre como você tá por dentro. E aquilo ali tava totalmente alterado. Então eu entrei numa dieta, entrei no exercício, entrei numa 35 exames no Dr. Matheus, que foi um convidado nosso. Olha pra você ver, a quantidade de pessoas que passou por aqui. Passei pelo Marcelo Ramê, que é nutricionista, depois fiz com o Matheus Pinheiro, nutrólogo. Só não fui ainda, mas a gente passou pelos personagens aqui que deram dicas de como fazia. Então eu fui pro funcional. Então tudo aqui me ajudou a construir um novo homem, cara. Que legal. Isso é muito legal. Viver na prática o que a gente tá aprendendo. E eu vejo assim também que não é só isso também. O que vem do público que tá assistindo, os depoimentos, essa troca é muito viva e muito real pra vocês. Sim. Que não é mexer no ego, mas é pra saber que você tá fazendo um papel aqui de Franca e tá indo pro Brasil, pro mundo inteiro, cara. De Franca para o mundo, rapaz, né? Vou contar o episódio. A gente foi pro Diabetes On, que agora foi em São Paulo esse ano. E esse aqui foi assediado. Todo mundo queria foto com o Riad, não, irmão. Detalhe, Paulo. A gente é comunicador. Vamos fazer um personagem, um pelúcia. E vamos vender, já que o apelido é urso. Vamos fazer um ursão Riad, rapaz. Imagina. Mas vou te falar uma coisa. Foi muito legal isso. Olha a coisa mais engraçada que aconteceu lá. Chega um cara pra... Cara de 2 metros de altura. Cara de 2 metros de altura. Tava eu, Leandro, minha esposa. E a gente conversando nós três. De repente o cara chega. Fala assim... Você é o cara do diabetes sem medida, não é? Olhou pra cima. Sou? Ô, cara, eu te adoro. Ô, cara, você é um cara de gente boa, eu te adoro, gosto demais de você, tudo. Vamos fazer uma foto. Não, esse não pediu foto. Esse não quis, Eu fiquei sem saber, cara, eu nunca tive fã. É a reação. Esse aqui olhou pra mim depois e falou assim, por que você não perguntou pra ele se você quer tirar foto? Falei, Lê, nunca tive fã, velho. que eu faço? É porque já tinha acontecido uns 3 ou 4 antes terem tirado foto com a gente. E aí a gente ficou assim, cara, faz o quê? Tira, não tira? Porque a gente tá em época, cara, nunca ninguém... a gente não nasce pra se preparar pras novidades, pras coisas novas. E aí quando a gente foi pra São Paulo, a gente até brincou, falou, nossa... será que o pessoal vai reconhecer a gente lá? 2 anos fazendo isso que a gente tá fazendo, 30 milhões de visualizações, mais de 50 programas já gravados, enfim, uma infinidade de números aí positivos que a gente tem. A gente foi com expectativa normal de ir lá num evento participar. Quando chega lá, a gente olhando assim, cutucando, apontando, né, Riad? Eu acho que vai ser legal. Ano que vem acho que nós vamos ter um... Ano que vem eu vou levar aquele santinho que levava autografado na época da... Boa, já que as fotos nossas, toma, ó, presente pra você. Não, a gente não é assim não, viu? Zoeira. A gente vai receber sempre as pessoas e vai ser sempre legal. É claro, não, vocês são simpáticos demais. Eu devia estar gravando com óculos de sol, porque o brilho tá muito grande. Rapaz do céu. Olha, você pagou ele? Não, deixa eu explicar uma coisa. É que eu sou tão branco, mas tão branco, que eu vou pro sol, o sol esconde. Fala, não, esse cara é muito branco, ele consegue me tampar. Me ofuscar. Mas assim, hoje eu vejo que o programa, os Diabetes Sem Medidas, os episódios estão tomando uma proporção tão grande, cara, que
no futuro eu acho que teremos outras coisas, além da TV, além do vídeo, além do audiovisual, né? Eu acredito que vai acontecer algum projeto aí de vocês, um instituto que eu vejo vocês falando. Eu posso falar o que ele falou no começo da conversa, que é ele inquieto também, que ele não para, que ele pensa, tem 200 homens dentro dele. Rapaz, esse homem, quando a gente começou o projeto, até hoje diminuiu um pouquinho, mas ainda tem muito. Ainda tá acelerado. Ele mandava o WhatsApp pra mim de 5 minutos. Ah, porque eu pensei nisso agora, o que você acha? Ah, porque não sei o que, não sei das quantas, não sei dos que. E eu, não, sempre cordial, respondendo tudo. Aí eu falei assim, se for pegar todas as ideias que a gente já teve, eu também mando algumas, mas assim, o mestre das ideias é ele. Ele manda pegar tudo, eu acho que dá uma boa bíblia de ideias. Se a gente... E aí onde você falou, 2026 a gente quer pôr em prática algumas outras que a gente ainda não conseguiu. Eu sou fã de um termo, apesar de o pessoal não gostar muito, que chama brainstorm. O pessoal fala assim, tem que fazer um brainstorm uma vez por mês. Eu adoro isso também. Eu falo diferente. Eu falo, a gente tem que fazer um brainstorm todo dia. E com as facilidades de tecnologia, pensou, já manda um áudio, que seja pra você mesmo no WhatsApp, pra guardar aquela informação. Exato. Então eu acho que o brainstorm bem feito, desde que ele seja bem feito, também você tem que parar 5 minutos. Eu pego lá meus 5 minutos que eu tô na empresa, eu pego meu tablet, o pessoal fala assim, mas por que você fica tanto no tablet que você não consegue conversar às vezes com a pessoa? Eu falo assim, gente, é ali que eu consigo desconectar do que tá acontecendo ao meu redor e ter ideias. Que legal. Eu acho que muitas pessoas têm que entender uma coisa. Você tem que ter os 5 minutos pra você parar, olhar pro lado e falar assim, deixa eu desligar. Toque, desliga e começa a pensar. Sim. Fugir da caixinha. Você fugir da caixinha não é um mau negócio. Pelo contrário, é onde surgem ideias. Surgem ideias pro hotel, surgem ideias pro diabetes, surgem ideias uma próxima viagem, para minha outra empresa, surge para uma outra viagem, surge para conhecer pessoas. Cara, eu tive essa semana em São Paulo, fui no médico. Eu conversei com o médico como se fosse assim, como se ele fosse meu melhor amigo. Brinquei até com ele, falei assim, já vou te avisar. Em outubro, você não faz nada. Você prepara o primeiro fim de semana. Ele me olhou assustado, falou assim, por que, Riad? Eu falei, eu vou fazer 50. E eu quero você lá. Ele falou assim, eu vou. Marca, me passa a data que eu já vou colocar. E já vem gravar o podcast. Olha aí só. São outros 500. Aí já é outro. Aí vai ter que ser num sábado. Paulinho, você vai ter que abrir de sábado, velho. Olha que beleza, é isso aí. E é nesse nível que a gente tá pra 2026, cara. Assim, a gente pensar fora da caixa de novo, assim, se reinventar, porque qualquer negócio, cara, não é só o podcast, não é só sobre diabetes sem medida, não é sobre só... Igual, eu fiquei muito feliz, eu falei com a Raquel, minha esposa. Falei assim, amor, eu tô feliz esse ano, mais do que ano passado e outros anos. Ela falou, nossa, amor, mas você sempre tá feliz. Eu falei, mas eu tô feliz de realizado, porque a gente tinha o objetivo esse ano de reformar nossa casa, a gente fez. A gente tinha o objetivo esse ano da gente voltar a ser saudável, a gente conseguiu e vai manter, porque a partir do momento que você entra nessa vibe de... Não é ser chato, cara, não é isso. Não é se privar das coisas. É privar, você sabe o que eu tô falando. Mas é voltar a ser saudável. Então, assim, o combinado que a gente fez com a gente mesmo, a gente cumpriu. E o ano passou. E a gente acha que passou rápido, mas foram muitas histórias vividas aí nessa vida minha pessoal e também profissional e com o programa. A gente cumpriu todas as coisas que a gente se prometeu a fazer. A única coisa que a gente já tá prometendo para esse ano que vem agora é a gente participar da feira de Milão. A gente ir pra feira de Milão pra gente entender mais a fundo sobre diabetes. Sim. Interessante. E uma coisa que a gente tava falando antes nos bastidores. Eu e o Paulinho tava conversando ali e eu falo muito uma coisa. Aí eu vou dar o parabéns pra vocês dois que estão mostrando pessoas. O diabetes sem medida tem, vamos dizer assim, tem a minha cara e a do Leandro. Mas a sua empresa, a Elo, hoje, você tá aparecendo, mostrando sua cara. A Limoeiro, o Leandro tá aparecendo, dando a cara a tapa. E eu li, vocês vão falar melhor que eu. Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois. Eu vou lançar a pergunta pra vocês dois. Ó eu assumindo o papel dele. Vai lá de hoster. Até que ponto a imagem do dono da empresa, do negócio, afeta as vendas pro lado bom? Vamos lá, Paulinho. Cara, eu acredito que quanto mais você humaniza a marca, mais você consegue vender. Porque as pessoas querem saber quem são as pessoas por trás daquelas marcas.
Hoje, você falar, eu trabalho em tal lugar, mas quem que é o dono? Quem são os gestores? Quem são as pessoas por trás? E quando essas pessoas assumem o papel delas, que é ser a cara da empresa também no externo, eu acho que faz toda a diferença. A gente vê isso muito na publicidade, principalmente nessas grandes lojas de departamento. A gente conhece quem é a Luizinha e ela tá presente, ela mostra quem ela é, quais são os valores dela, e os valores dela coincide com a empresa. E muitas outras aí por trás, né? Sim, com certeza. Então eu acredito que quanto mais você aparece, por mais que você seja simples, eu acho que essa autenticidade, que é a sua e a minha, é isso que vale. A gente não precisa criar um personagem para aparecer, a gente tem que ser autêntico. E eu gosto da ideia da gente ser autêntico sem medo. Por quê? As pessoas, e a gente tem clientes que a gente conversa muito sobre isso. Fala, mas eu não tenho coragem de aparecer, vergonha. Eu não tenho como contar o que eu acho, às vezes as pessoas vão pensar o que de mim e tal. O que eu falo para as pessoas, que não importa o que as pessoas vão pensar, importa o que ela pensa a respeito dela mesma e do que ela construiu. Sim, exato. Isso vai dar uma força pra marca, cara, que quando a gente fala de marca, a gente não fala do nome. Então a pessoa, eu tenho uma empresa, mas a empresa ela não existe até ela começar a aparecer como marca. E as pessoas falam assim, não, eu quero comprar naquele lugar porque aquele lugar é isso, é aquilo, o dono é assim. E isso, por muito tempo, aí você vai falar assim, cara, mas como você arruma tempo pra isso? Cara, o tempo você faz. Você se organiza. Então, você não vai gravar vídeo todo dia, você não vai falar todo dia, você vai fazer isso de tempo em tempo e você vai ter uma coletânea de coisas gravadas, uma quantidade de fotos tiradas e aí, de repente, você vai soltando isso aos poucos. Para isso, tem profissionais que fazem, né? A agência tá lá, que a Elo Produtora tá para criar os vídeos e tal. Mas, assim, você precisa achar o seu momento para fazer esse trabalho. A segunda coisa, essa preocupação gritante que as pessoas têm com o outro. Cara, se preocupe com você, com o seu negócio. Ninguém vai pagar a tua conta. Ninguém sabe da sua dor. E eu vou te falar uma coisa assim, que a polêmica vende, né? Então eu vou falar uma polêmica. Eu filtro meus clientes em cima disso. Eu aparecendo mais hoje, eu vejo quem quer estar no Limoeiro, por exemplo, que gosta de mim, que gosta da minha empresa, que gosta dos meus princípios, da minha cultura, do que eu posto, das coisas que eu sou. E alguns clientes que até não gostam do método que eu uso, que é esse, não ficam comigo. E tá tudo bem. Eu escutei já algumas histórias, nem diretamente da pessoa em si, mas de que já chegou até mim falando, nossa, o Leandro tá muito blogueirinho. E esse cliente não tá mais comigo hoje. Então saiu porque eu virei blogueirinho? Será? Não sei. Não sei. Talvez foi um filtro importante pra eu entender que a pessoa não tava comigo mais, porque não tinha sentido escutar as coisas que eu colocava ali. E não entende, muitas vezes, o cara que sai, às vezes assim, não entendeu o fio da meada. Mas assim, é a pessoa que faz a mesma coisa. Sim. Então, às vezes o olhar do outro não interessa muito para o que eu tô fazendo agora, interessa para o que eu tô construindo. Ele não falou dos 10 anos que a gente tá malhando e o que vai ser daqui quando eu tiver 80, 60, 70 anos. A mesma coisa no marketing. Sim. Que o que você vai ser hoje, que você quer se programar ser daqui 5, 10 anos, que você não começar hoje não dá resultado. Então uma delas é fazer aparecer. E o dia que você conversar com um empresário, ele fala assim, mas o que eu vou falar? Fala assim, olha, toda empresa, toda loja tem uma vitrine. Toda vitrine pode tacar uma pedra. Pode. O que acontece com aquela vitrine? Você troca o vidro. E tá tudo bem. E você põe um vidro depois mais reforçado. Exatamente. E você vai criando casca, cara. Exatamente. Você vai criando então, casca. O cara tem que entender que a hora que ele aparece nos vídeos, a gente tem feito alguns vídeos do Tower, eu aparecendo, eu falando sobre o Tower, contando causos do que acontece no Tower. Principalmente as engraçadas. As histórias engraçadas, tudo. O que acontece? Cara, eu tenho que pôr pro meu público, pro pessoal, pro meu cliente, as histórias que já foram passadas lá. Por quê? Pra ele entender que aquilo lá tem vida. Aquilo é um organismo vivo. Tem energia. Exatamente. Tem coisa boa lá. E eu falo pra todo mundo lá dentro da empresa. A recepção é o rosto. O meu financeiro é o coração. Mas é verdade. A cozinha é o estômago. A lavanderia é a bunda.
Porque lava roupa, velho. Claro. Suja e lava. E quem que lava a roupa são elas. Olha isso. Mas, então aquilo é um organismo vivo. E hoje elas entendem. E a direção é o cérebro. Exato. A parte administrativa. Eu lá acho que sou a parte do intestino. Ah, não. Você é o pâncreas. Você é o pâncreas. Pessoal, eu vejo assim que nós temos muita coisa para falar. E não só nós, mas as pessoas que fazem a direção das empresas. Porque a gente ficou calado muito tempo. Sim. Porque não tinha esse espaço até então, antes do celular. Na onde você ia falar? Antes da internet, não tinha esse local de fala. E hoje, quando a gente expõe, quando a gente fala um pouquinho, a gente é exemplo para as pessoas. Com certeza. E eu já tive, assim, relatos de algumas histórias que eu contei pelo Brasil que mudou, assim, pelo menos a forma de pensar das pessoas, trouxe uma esperança a mais. E vou te falar que já até salvou vida, que já teve uma pessoa que relatou para mim, falou, cara, se você não tivesse vindo aqui contar a minha história, talvez eu não nem tava aqui estaria mais. vivo. Olha só. A gente não sabe o poder que é. Eu e o Riad conversa muito sobre isso, sobre o poder da comunicação, até do nosso programa. E os relatos, cara, chegaram pessoas pra nós lá na feira, contando relatos, assim, do que viveu e do que aprendeu com a gente, incríveis, assim, que a gente falou, cara, onde chegou, Onde entendeu? chegou a comunicação. E onde a gente contribuiu. Pessoas que falaram assim, ó, descobri meu filho diabético, não sabia o que fazer com ele, fui na internet procurar os canais mais sérios a respeito do assunto, e o de vocês foi o primeiro que apareceu, e eu assisti todos os episódios. Então, assim, a pessoa até tirou foto, chamou pra tirar foto e tal. E assim, e que outros depoimentos tantos, assim, que a gente recebeu, que é muito legal. Show demais, meu irmão. Cara, eu queria agradecer vocês, nosso podcast tá chegando ao fim. Ele é um podcast curtinho, é isso porque aí, a gente acredita que tem que ter um episódio 2, Tem 3, que, 4. Me permite? Claro! Vai lá. Você! Essa é a marca registrada. Não, mas fala aí, você que tá em casa. E você que tá em casa, curte, compartilha, manda pra sua sogra, meu amigo. Não esquece, pelo menos ela vai te deixar meia hora em paz. E aquela pergunta do final do programa, acho que hoje eu vou fazer pra Vai, vocês. Boa, Paulinho. Como que é pra você, Leandro, viver... como é que é a pergunta mesmo? Sem medida? É viver a sua vida sem medida, com medida. Então, como que é a pergunta? Até eu esqueci. Porra, velho, tá ruim mesmo, hein? Como é viver sem medida pra você? Como é viver sem medida pra O você? que é viver sem medida pra você? Cara, é viver em equilíbrio. Em equilíbrio com tudo. Família, trabalho, empresa, gravação de podcast, exercício, espiritual, que eu sou um cara cristão também. Então, assim, tudo isso tem que estar bem em equilíbrio. Eu não posso deixar nenhum prato cair. Eu brinco muito lá na agência e falo, gente, os pratos não podem cair. Um vai ficar rodando mais rápido, outro mais devagarinho, mas não deixa cair, não. Vamos tentar equilibrar tudo pra gente poder não ter problemas maiores, porque às vezes um problema maior é causado por nós mesmos. Exato. Então, viver em equilíbrio é viver sem medida pra mim. E você, Riad? Viver sem medida pra mim é achar todos os dias onde eu posso melhorar. Seja na minha diabetes, o que eu posso melhorar na minha diabetes? Eu posso equilibrar mais a minha comida, mais o meu exercício, mais a minha insulina. Então eu achar os pontos que me faz e me trazem ser melhor a cada dia. Mostrar pra todos, não mostrar pra todos, mostrar pra mim que eu posso ser melhor em algum momento da minha vida. Que incrível. E é com esses relatos aqui, né, pessoal, que a gente vai encerrar o nosso podcast. Nosso podcast, o EloCast, ele tem o intuito de ser uma voz, dar uma voz para os nossos parceiros, os parceiros que acreditam nos projetos da produtora e que tem conteúdo relevante para passar para vocês. Agradeço demais pela atenção e por vocês terem continuado até aqui o final assistindo esse podcast. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo. Valeu! Valeu.